Olá, tudo bom? Se você é da área de gestão, te convido a assistir esse vídeo porque nele eu vou te passar muitas informações. Seja você, um aspirante, uma pessoa que trabalha ali na área de mais de rotinas administrativas, ou até mesmo você que quer adentrar na área e quer saber aí o que fazer, quais são as principais competências que um bom administrador, uma pessoa que quer trabalhar na área deve ter. E quero compartilhar com você isso aqui, ó. Talvez, você que é da área, geralmente as pessoas acabam aprendendo, conhecendo e tudo mais. Essa é a HP12C, então ela é uma calculadora financeira. Por que eu tô te mostrando essa? Se você for comprar uma calculadora dessa, é praticamente um computador, né? Ela deve estar em média aí no mercado de 200 a 400 reais. Vai depender da região de que você está. Mas por que eu tô te mostrando e por que eu tô falando isso? Porque a área financeira no mundo dos negócios hoje, principalmente das empresas, é uma das áreas da qual você tem que trabalhar. Entende? Você tem que converter a sua empresa em números e em preferência, em números que façam sentido. Então, mesmo que você não goste tanto de matemática, é uma área que vale a pena e você precisa, é uma necessidade você dominar alguns conceitos, de matemática financeira, alguns conceitos, de finanças para que você tenha um bom desempenho. Então, quais conceitos são esses, Nivaldo? Vou te dar um exemplo. Toda e qualquer empresa, seja uma pequena, média, grande, ela deveria, na prática, porque na teoria é assim, ela tem que ter o seu fluxo de caixa e através desse documento ela consegue gerar o DRE, que é um demonstrativo de resultado de exercício, e com isso ela consegue gerar um balanço patrimonial. Ou seja, se a nossa função é fazer com que a empresa tenha resultado, que a empresa cresça, então de certa maneira o patrimônio de uma organização, de uma empresa, tem conceito da contabilidade, a empresa ela tem que crescer. E ela cresce aumentando o seu patrimônio, seja em bens, seja em reserva financeira, investimentos e tal. Então, se eu tenho fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa, Nivaldo? É um documento em que você registra dia a dia todas as entradas e saídas, do caixa da sua empresa. Através dele, que é diário, você pode gerar um demonstrativo de resultado de exercício. O que é isso? É um outro documento, só que esse já é de uma síntese do seu fluxo de caixa. Então você pode fazer ele por períodos. O mais comum é fazer ele mês a mês, porque assim você consegue acompanhar o ano civil, como fosse o resultado em janeiro, em fevereiro, março e assim sucessivamente, mas você pode fazer ele de repente a cada bimestre, trimestre, vai depender da sua dinâmica de negócio, do fluxo de entradas e saídas da sua empresa e tal. Bom, e aí através desse documento se gera um outro mais completo, que é o balanço patrimonial, que é você de fato ter um mecanismo numérico na sua mão para você saber de fato o que aconteceu ao decorrer desse ano e como está o patrimônio da sua empresa. Sendo bem objetivo, o objetivo da organização é simplesmente dar lucro. Certo? Então, se você trabalha com administração, ela tem sim a questão social, ela tem sim vários objetivos, mas o principal é fazer a empresa dar lucro. A não ser que seja uma ONG, algum tipo de empresa dessas voltadas mais à parte social. Mas a grande maioria é isso, feitas para dar lucro. Resultado. E aí, dentro desse mundo numérico, esses são 3 mecanismos que seria interessante você dominar, conhecer e tudo mais. Fora isso, tem alguns mecanismos que são indicadores. Então você consegue criar, para quem gosta de matemática, para quem gosta desta área e para quem quer se destacar dentro da área administrativa, essa área também é interessante você dominar um pouco a questão dos indicadores financeiros. Então a gente tem, por exemplo, o ROI, que você consegue ver qual é a taxa de retorno sobre um dinheiro que você investiu na operação. Você investe um dinheiro, vou dar um exemplo aqui do marketing digital, por exemplo. Você investe um dinheiro e aí de certa maneira você quer saber quanto de retorno financeiro aquele valor que você investiu trouxe. Então você consegue estabelecer indicadores, mas se você trabalha em qualquer área, você consegue também isso. Ou seja, os indicadores eles podem inclusive serem criados, já existem alguns no mercado, na área financeira, mas você pode criar também os seus próprios indicadores ali do seu negócio, para você conseguir ter uma dimensão
do resultado que está gerando, exclusivamente numérico, entende? Ah, mas você também não tem que entender de pessoas? Sim, com certeza, mas eu vou falar isso inclusive no outro vídeo. Te convido, né, a se inscrever no canal, né, assinar o sininho aí para você poder receber todas as nossas notificações, ou sempre entrar no canal e procurar, né, o conteúdo. Eu até penso dessa maneira, em gerar conteúdo de valor, em passar, né, coisas que eu não, né, procurei e não encontrei muitos vídeos, né, que focam especificamente na gestão. E aí o meu objetivo é criar meio que uma plataforma para que você, quando achar interessante se desenvolver, procure, né, o meu canal. Então é só digitar lá Enivaldo Santos Pro, você vai encontrar o meu canal e aí vai ter conteúdos, né, voltados à gestão. Bom, então você tem o fluxo de caixa, o DRE, o balanço patrimonial. Com esses 3 documentos você já consegue tomar decisões bem completas dentro da gestão. Vou dar um exemplo. O mês de janeiro foi bom ou ruim? Se você pegar o DRE, vai ter lá o superávit ou déficit. E aí você vai ver se o seu resultado foi positivo ou negativo. Nossa, né, a dia tal do mês eu tenho uma conta alta para pagar. Vou dar um exemplo. Para empresas que têm funcionário, geralmente dia 20 tem que pagar a guia de INSS. Então, dependendo do número de funcionário, é uma guia de um valor alto, que é o imposto. E aí, se você de fato tem o fluxo de caixa, você olha ali para você saber se naquela data você tem o dinheiro para poder pagar isso. A minha empresa no último ano cresceu ou diminuiu, né? Ela ampliou e quanto? Aí você consegue olhar no balanço patrimonial, né? Quanto estava em 2021, quanto está em 2022 e assim sucessivamente. Então, você tem aí documentos que vão te dar uma boa base para poder definir, e dia a dia você pode criar os seus próprios indicadores da área financeira. Para você se desenvolver, primeiro fato, né? Comece a estudar um pouco matemática. Então, calcular porcentagem, calcular juros simples, juros compostos, calcular, né, taxa de retorno, calcular, né, até mesmo contas, né, normais como mais, menos, vezes e dividir, só que de uma maneira mais profunda, né? Vale a pena ali usando os parênteses e tal. Essa ferramenta é incrível. Se você acha que tem dificuldade, até porque ela, né, ela tem um padrão específico, então não é fácil de usar. Ela é poderosa, mas não é fácil de utilizar. Mas a gente tem também ferramentas como o Excel, que faz de uma maneira muito simples, ou até mesmo qualquer sistema financeiro, né, uma calculadora do Windows mesmo ali, você já consegue fazer bem. Lembra, o foco não é a ferramenta, mas sim simplesmente o conhecimento que você tem, e aí você encontra uma ferramenta para fazer. Beleza? Mas se trabalha com empresa, não negligencie, analise dia a dia, mês a mês, ano a ano, seu fluxo de caixa, seu DRE, seu balanço patrimonial, e até nosso próximo vídeo.